Bom, pessoal, agora que eu já tô com meu paninho riscadinho, prontinho pra pintura, pra gente começar a pintura, eu vou falar algumas coisas e dar algumas dicas do que eu uso pra pintar, tá? Dos materiais, do que eu uso sempre. Sempre, em toda pintura que eu faço, eu vou usar o diluente e aquarela silk, tá? São duas coisas indispensáveis para pintura, porque o diluente, ele ajuda muito a tinta a correr, a ficar mais molinha, a ficar uma pintura mais leve, mais suave. O aquarela silk deixa a tinta um pouco mais mole, tá? Mas eu uso os dois juntos. Eu coloco dentro de um frasquinho, ou de diluente, ou de aquarela silk, metade de cada, tá? E daí utilizo sempre em todas as pinturas que eu faço. No momento que eu achar que tá precisando, eu utilizo sempre o diluente com aquarela silk. Em alguns casos, tá? Eu não utilizo o diluente com aquarela silk. Por quê? Porque o diluente clareia a tinta. Então, vai ter alguns casos, tipo das rosas vermelhas, por exemplo, ou uma tulipa vermelha, ou uma rosa bordô, ou uma cor mais escura que for. Eu não gosto muito de utilizar o diluente porque ele fica uma cor muito opaca. Fica uma cor, não fica uma cor viva, uma cor bonita, tá? Só ah, nessas partes da rosa ali, da parte que é vermelha e coisa, daí eu procuro não utilizar o diluente. Outra coisa, para o fundo, fundo sempre, sempre com diluente. Isso é o que suaviza, é o que faz uma cor penetrar na outra e dá aquela leveza na pintura, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês é a questão dos pincéis, tá? Utilizo os pincéis da Condor, a maioria são da Condor. Esse é o número 2, é o Pitois, a referência 462. E esse para tipo, para fundo, tá? Que eu utilizo mais é para fundo. E também utilizo esse da Condor, que é o número 6, também, referência 462, também, que eu gosto bastante de utilizar esse. No fundo. Mas também, em algumas rosas, eu, às vezes, preencho com o pituá, tá? Tipo, na hortênsia, que a gente vai preencher a hortênsia aqui, eu até vou utilizar o pituá para ganhar tempo, porque aqui é uma área maior, então a gente pode utilizar o pituá, ok? Outra coisa, os pincéis que eu uso da linha Condor para pintura são esses de cabo amarelo, referência 456, esse é o número 12, ele já vem lixadinho e aparado, tudo prontinho para pintar, tá? Utilizo também o número 8 ou 10, se você tiver. E também utilizo bastante o número 000 da Condor, o 422, que é para fazer os acabamentos de folhas, em acabamentos, para ficar um traço fininho e mais bonito, tá? Lembrando sempre que quando a gente compra, eles vêm com essa proteção para a cerda do pincel não ficar dobrada. Eu procuro sempre, principalmente nesse pincel, deixar isso aqui porque é uma proteção para a cerda do pincel, tá? Principalmente esse aqui, o zerinho, ele precisa disso, porque senão a cerda dele vai ficar toda dobrada e a gente não vai conseguir utilizar. Tá, para os cortes das rosas. Às vezes, eu corto direto com esse de cabo amarelo, aquele lixadinho e cortadinho. Mas também eu gosto de utilizar esses pincéis da Ceramic. Tanto faz Condor, Ceramic, mas esse eu gosto bastante dele. Ele tem uma cerda bem macia
mas porém, não é que nem o da Condor. Olha a diferença. O da Condor, ele tem mais pelo, é mais grosso de pelo do que o da Ceramic. Do Ceramic mais fininho e a cerda um pouquinho mais durinha. Mas também essa cerda bem do Cabo Vermelho, que é uma cerda bem macia, que desliza bem. É uma cerda bem macia, tá? Então, vamos lá começar a nossa pintura. Vou pegar, como sempre, o meu pratinho. Outro detalhe que eu vou falar para vocês. A questão das tintas. Uso sempre tinta acrylex. Até tentei comprar outras cores, de outras marcas, mas eu gosto mesmo da acrylex. Então, uso sempre as tintas da acrylex. E quando elas estão assim ressecadas, estão ficando duras, eu utilizo o soro fisiológico para amolecer a tinta. Qualquer soro fisiológico que você tenha em casa, pode usar qualquer um tipo de soro fisiológico, tá bom? Então, eu utilizo soro fisiológico. Nessa pintura, a gente vai utilizar para o fundo o cinza claro e o pântano. Esse vai ser o fundo, tá? Eu não quis acrescentar muitas cores nesse fundo, porque para vocês não terem muita dificuldade. Tipo, com o passar dos dias de curso, a gente vai introduzindo mais cores e, tipo, vai ficando um pouquinho mais difícil, tá? Para as folhas, eu vou utilizar verde oliva, verde pistache e verde pântano, tá? Para as rosas, eu vou botar todas as cores aqui: púrpura, vermelho escarlate, vinho, vermelho fluorescente, que é para o corte das rosas, e ainda o vermelho vivo, que está aqui, tá? Essas cores. Para as hortênsias, a gente vai utilizar a base, vai ser o azul marinho, o azul cobalto, o azul hortênsia e o azul bebê, tá? Para o corte, a gente vai utilizar o branco. Para as florzinhas, depois para fazer as florzinhas, vai ser branco, e daí o miolinho delas vai ser amarelo e preto, tá? Aqui também nas rosas vermelhas, a gente vai, tipo, eu vou falando sempre as cores que eu vou usando e vocês vão me acompanhando. O verde é verde oliva, daí o verde pântano, que tá aqui. Devo utilizar o branco e vou utilizar o pistache. Já vamos achar o pistache, está aqui, verde pistache, tá, gente? Ok, então vamos lá. Vamos tirar as tintas daqui e vamos começar sempre pelo fundo, tá? Uma coisa que vocês têm que prestarem bem atenção. Aqui são sempre áreas de profundidade, tá? Tudo que tiver por baixo vai ganhar sombra. O que tiver por cima vai ser luz, tá? Então, a gente vai querer aquela suavidade aqui mais para fora, e aqui na profundidade a gente vai querer a sombra, tá? Então, a gente vai fazer todo o contorno dela com diluente e aquarela silk juntos com o cinza claro. Depois, a gente vai vir com o pântano fazendo a profundidade, tá bom, gente? Então tá, vamos lá então.
Vamos pegar minha misturinha. Colocar no meu pratinho. Agitar a tinta. Pegar com o pincel um pouquinho aqui do ladinho. E vamos pegar umas 3 pinceladas de aquarela silk com diluente. Vai fazer essa misturinha, mexer bem. Tira o excesso. Eu pego, para limpar os pincéis, eu pego um papel toalha, um paninho velho, até mesmo papel higiênico dá. Tá, daí vou pegar agora um pouquinho aqui do diluente no meu pincel pituá. Lembrando que eu estou usando o pincel pituá número 2462, tá bom? Vou começar. Vou começar sempre pela parte de cima, deixando a parte de baixo por último, tá bom? Então, vou começar por aqui. Vou começar colocando a tinta na beiradinha do risco e vou levando. Sempre rebolando o pincel. Pegando mais tinta. Tá vendo essa divisão que ficou? A gente não quer que fique essa divisão, né? Então, agora a gente vai pegar só o diluente no pincel e vai vir com o pincel na metade da tinta que você colocou aqui, na metade do pano que não tem tinta. Então, tu vai ficar bem no meio, tu vai rebolar. E tu vai tirar essa marca. Tá vendo? Já suavizou. Vai bem com calma, com tranquilidade. A pintura é uma terapia, então não faça com pressa. Preste bem atenção, veja e reveja o vídeo 2, 3 vezes para vocês pegarem bem o conteúdo, que é bem mais fácil de aprender. E vou levando a minha tinta. Um pouquinho de diluente para esfumar. Dou uma limpadinha. Um pouquinho mais de tinta. Observem que eu vou levando a minha tinta na beiradinha do risco, para a tinta ficar toda depositada na beiradinha do risco. Vai fazer essa marca, é normal. Tu vai voltar com o diluente e vai esfumar. Ó, já terminou, vamos colocar mais diluente.
Até deixar uma cor bem suave, bem uniforme. Observem que mesmo eu mexendo a tinta com o diluente, eu ainda pego o diluente para levar pro tecido, tá? Isso é para não ficar aquela cor de tinta muito forte. Eu gosto bem suave, bem... que apareça a tinta, mas que também ela fique bem suave. Ó, só com diluente eu estou agora. Uma sujeirinha do pincel aqui. E vamos lá. Em outras aulas que a gente vai ter mais pra frente, eu vou começar a colocar mais tons de cores nas pinturas, tá? Porque eu geralmente coloco até 4, 5 tons em uma pintura, só no fundo. Mas assim, eu não quis colocar muito agora, logo de começo, para vocês não ficarem assustadas e perdidas. Às vezes vai ficar mais difícil, assim, né, de fazer aquela mistura. Por isso eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho mais fácil, para facilitar para vocês, tá bom? Tá bom, gente? Vamos colocando aqui. E assim vamos preenchendo todos os espacinhos que estiverem aqui. Não tá dando pra vocês visualizar direito, eu acho. E vamos preenchendo. Mais diluente. Não quer dizer também que pegue um pouquinho em cima do risco, porque depois, quando a gente vai vir pintar, isso vai tapar, tá bom, gente? Se vocês ouvirem qualquer barulho aí atrás, que tipo, aqui eu moro no interior e daí tem bastante movimento de máquinas, caminhões, sem problemas. Mais diluente. Vai ter em algumas pinturas, que nem essa aqui. Eu tenho um jeito diferente um pouco de pintar. Tipo, se ela é um chão, essa aqui ela não tem chão, tá? Ela não tem aquele chão reto, como se fosse uma mesa, assim, sabe?
A gente vai, tipo, tu vai fazer aqui em cima em movimentos circulares e na parte de baixo a gente vai fazer em movimentos de comprido, no sentido vai e vem, tá bom? Porque quando é um chão, a gente vai ter que acompanhar o movimento da mesa, por exemplo, ou do chão que você esteja fazendo. Mas tudo isso a gente vai aprender. Ó, a gente já encontrou aqui aonde a gente começou, tá? Olhem bem, meninas. Coloco novamente o diluente, espalhando bem. Tá? Agora, nesse momento, eu gosto de utilizar esse pincel maior, que é o número 6, 462, da Condor. Eu gosto de dar uma esfumada melhor, parece que ele penetra e faz aquela suavidade ficar melhor. Vou pegando um pouquinho do diluente e vou dando umas pinceladas aonde eu quero que fique mais suave. Tá? Pronto. Essa parte a gente concluiu. E a gente vai começar agora com o pântano. Então, verde pântano. Dá uma agitada. Agora, nesse momento, não vou utilizar o diluente, tá? Porque eu quero que essa tinta dê bastante profundidade na minha pintura. Então, eu vou dar preferência da profundidade sempre aonde tiver aquelas entradinhas, tipo aqui, aqui na rosa, aqui embaixo do botão, que tá virado, aqui embaixo nesse pedaço do encontro da folha com a hortênsia, aqui, ó, no meio, tem umas profundidades que vai ser o verde pântano sem diluente também, aqui, nessas entradinhas aqui. Então, vamos lá. Pego a tinta somente num cantinho do pincel e vou depositar. Eu tenho que fazer isso com o meu trabalho, o meu fundo úmido, tá? Por quê? Porque como ele tá úmido da tinta de baixo, ele vai agregar melhor na minha outra tinta. Eu vou colocar o verde pântano e ele vai penetrar super bem na minha outra tinta. Por quê? Porque tá molhado. Se você for fazer isso seco, não vai dar o mesmo efeito. Então, vai dar prioridade àquelas profundidades maiores. E daí uma espalhadinha pra ficar suave. Aqui também. Agora sim, nesse momento, eu preciso assim que vocês precisam preservar o risco, tá? Então, vocês vão colocar a tinta, sempre deixando bem preservadinho o risco, porque é uma cor escura. Então, de repente, você não vai conseguir tirar depois na hora de pintar. Pegando sempre pouquinha tinta, para não ficar aquela pintura grosseira. E vai espalhando. Aqui a gente tem a folha e a hortênsia. Então, a gente vai entrar aqui, ó, nesse espacinho, verde pântano puro. Dá uma limpadinha. Quando vocês pegarem bastante tinta, que o pincel tá bastante com excesso, vocês, antes de esfumar,
limpem ele, para ele não ter nada de tinta. Quando vocês vão esfumar, ele vai dar aquele acabamento suave. Aqui também eu quero uma profundidade. Mão leve. Pincel bem de pé. Eu costumo dizer para as minhas alunas que o pincel deitado é pincel preguiçoso. O pincel que ele não tá com vontade de trabalhar. E na verdade quem trabalha é a tua mão, né? Então, isso quer dizer que a tua mão está com preguiça de... Então, pincel bem de pezinho. Mão leve. Tentando fazer bem suave, para a pintura ficar bem bonita. Aqui também. Coloca a tinta, dá uma limpadinha. Olha a diferença que vai dando já no risco sem ser pintado. É muita diferença. Quando coloca a cor escura, é muita diferença. Essa técnica de colocar a tinta e limpar o pincel funciona muito bem, gente. Muito bem mesmo. Façam isso que vocês não se arrependem do resultado que dá. Aqui também tem uma profundidade boa. Vamos colocar a tinta, esfumar. Aqui no meio também tem uma profundidade. Cobre bem a trama do tecido. Não deixa o tecido aparecendo, que isso fica muito, muito feio. E tenta não deixar a tinta acumulada, aqueles montinhos de tinta no tecido, tá? Que isso também fica muito feio. Agora sim a gente vai fazer umas pinceladas de vai e vem embaixo das folhas, como se elas estivessem fazendo uma sombra. Ok?
Aqui no meio das folhinhas também tem uma profundidade. Vamos preenchendo todos aqueles buraquinhos onde não vai ter pintura das folhas e rosas. Aqui também. Deixa eu ver se aqui no meio não tem mais nada. Não. Agora, vamos preencher aqui. Dou uma limpadinha. Volto esfumando. Com a sujeirinha do pincel, vou fazendo um leve esfumado aqui. Só com a sujeirinha. Aqui nessa folhinha também quero dar uma profundidade para ela. Bom, é isso aí, meninas. Essa é a nossa primeira parte, tá? Concluída o fundo, e agora nós vamos pra rosa. Bora lá?